Já tá entrando aí. Tá me escutando, meu irmão? Olá, queridão, tudo na paz? Tá me ouvindo? Exatamente. Tá me Tá ouvindo ouvindo bem bem? aí? Um pouco lento. Maravilha. Tá me ouvindo bem aí, meu irmão? Tô, de vez em quando dá uma travadinha, mas eu tô ouvindo. Maravilha, então. Marcos Honório tá aí, para quem não conhece, é nosso coordenador doutrinário, Verbo da Vida. Ele trabalha no ministério em Campina Grande, tem feito muito material, contribuído com muito material a respeito dos estudos escatológicos. Isso é muito importante para nós, né? Nos aprofundar naquilo que as escrituras dizem a respeito do fim dos tempos. Tem aparecido muitas coisas aí na internet, né? A gente vê, recebe aquelas mensagens em massa, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp. Isso tem causado muita confusão, principalmente no povo de Deus. E nada melhor do que comentar a respeito dessas coisas. Marcos Honório, eu gostaria que você falasse um pouco, né, do que eu já adiantei um pouquinho, do que você faz, né, quem é você. Existem algumas Hum. pessoas que não te conhecem, né, e eu queria que você também se apresentasse, né, além daquilo que eu já disse Sim. também. Tá joia? Mas é basicamente isso mesmo. Sou a coordenador doutrinário do Verbo da Vida, né? Tenho no Rema, na Escola de Ministros e Missões. A gente sirvo com a minha família em Campina Grande, na igreja e no ministério. Sou marido da Virgínia Salvador, pai da Ana Luísa e Isabela. Basicamente é isso aí. Maravilha, né? E, e algumas coisas sempre têm aparecido aí, né? E a gente até. Algumas coisas a gente acha até engraçado do que aparecem a respeito desse assunto, fim dos tempos. Você deve estar Verdade. acostumado a escutar muitas coisas, porque é uma área que você tem explorado já há muitos anos, eu tenho acompanhado, né, os teus estudos, não só pelos canais da internet, mas também no Centro de Treinamento Bíblico Rema. A gente, né, tem sido edificado nesse sentido. E algumas dessas, eu quero começar com uma pérola dessa, né? Dessas coisas têm aparecido. Uma delas que me chegou um e-mail, né? Que o Covid, né? Seria um plano, né? Diabólico para adiantar, olha só que, né? Adiantar a vinda do anticristo. E o próprio o anticristo teria feito, né? Algum tipo de teoria aí, né, da conspiração aí para adiantar a vinda dele, etc. E mensagens similares a respeito do Covid-19 têm causado pânico nas pessoas, né? Eu gostaria que você comentasse a respeito desse Covid-19, o popular coronavírus, que tem gerado pânico nas pessoas, infelizmente, pessoas têm, inclusive, parecendo que estão esquecendo a fé, né? É isso que tem acontecido, infelizmente, meu irmão. Verdade. É bom, como se já não bastasse a própria doença ser apavorante, né? Uma pandemia sem precedentes na história, as pessoas ainda ficam criando essas teorias da conspiração, né? A mais legal que eu vi, essa eu não tinha ouvido ainda, mas a mais legal que eu vi foi que o coronavírus, ele é o 5G e o 5G é o anticristo. É maravilhoso, Incrível né? isso. Maravilhoso. Se eu tivesse lá com 5G, é do anticristo, você não pode. Bom, eu sou muito cético com relação à teoria da conspiração. Primeiro que a Bíblia diz textualmente que os tempos e as épocas eles estão determinados. Tá? Deus determinou as coisas. Amém. Existe um dia e uma hora para Deus, para as coisas acontecerem, e esse dia e hora foram selados por Deus. Então, inclusive quando a Bíblia diz que o anticristo, o espírito do anticristo, na linguagem de João, e o mistério da iniquidade, na linguagem de Paulo, é a mesma coisa, ele já está operando no mundo. Mas Paulo diz algo maravilhoso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele diz assim, o versículo 7: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, o espírito da iniquidade, o mistério da iniquidade já opera, mas ele não opera por quê? Porque existe algo que o detém e o impede. E está determinado que um dia esse que o impede e o impede será retirado. E quem vai retirar isso? Que dia é isso? Esse é o dia que Deus quiser retirar. Né? Esse é o dia que Deus estabeleceu para essa retirada. Então ele só vai aparecer quando Deus decidir que é hora do detentor sair daqui. A Bíblia diz claramente que haverá um período então de tribulação de 7 anos exatos. A Bíblia diz que logo após a tribulação daqueles dias, então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então tudo isso me mostra que tá tudo marcado no calendário de Deus, né? Então eu até poderia entender alguém falar que Deus está adiantando, que tem, assim, não concordaria, mas eu entenderia. Mas dizer que o diabo está afetando o tempo de Deus, aí não é possível acreditar nisso, porque Deus, ele é o dono do tempo, né? Ele é o que é. Deus é quem muda os tempos e as estações. Então não existe não há possibilidade para essa crença aí de adiantamento. Essa é nova, eu nunca vi isso na minha vida. O que tem aparecido? A gente recebe adiantamento do anticristo é realmente inusitado. Eu vejo, Clécio, e nem falei boa noite ao pessoal aí, não só de Uberlândia, mas especialmente a igreja de Uberlândia, essa igreja que está no meu coração, né? Um abraço, pastor Ranilson, Patrícia. Eu vi Patrícia aqui, eu sei que o Ranilson está trabalhando, né? Ele falou comigo. Mas eu vejo que as pessoas... Existe um tremendo desconhecimento que me surpreende, né? Porque, pelo menos no nosso ministério, a gente vem trabalhando essa questão escatológica há mais de 10 anos, né? Trazendo a visão clara, escatológica sobre isso, a matéria do Rema, como você disse. E via de regra, o pessoal é um pouco mais bem informado. Mas duas coisas me surpreendem. Como o pessoal ainda é mal informado sobre isso e como nem tem vergonha, né? E aí, de não saber mesmo e vai divulgando essas teses sem sentido, né? Eu penso que o Covid ele faz parte, sim, de uma preparação não maquiavélica mundial, mas de uma confluência de eventos que vão culminar no fim dos tempos, né? Isso sim. E isso não no sentido de que Deus mandou a Covid, mas de que são coisas determinadas e que vão acontecer mesmo, né? Não especificamente o Covid, eu não sei. Tem amigos muito bons que acham que sim, tem outros que acham que não, eu não sei. Mas eu penso que esse aumento da coisa, essa epidemia, o que ela pode causar, tudo isso eu vejo uma confluência para eventos do fim. Eu não vejo ainda nenhuma profecia cumprida especificamente. Não vejo que o Covid ele cumpre nenhuma profecia especificamente, mas eu penso que sim, as coisas estão caminhando para o fim. Tem muita gente perguntando sobre o princípio das dores. Será que o coronavírus não é o princípio das dores? Bom, isso é uma confusão de informações, porque a Bíblia mostra que a tribulação, lá em Mateus 24, onde Jesus ele descreve esse momento, ele chama a tribulação inteira, ela é dividida em 2 momentos, né? Esses 2 momentos são o princípio das dores e grande tribulação. Então, o princípio das dores não é uma contagem regressiva, né? Não é uma aproximação da tribulação, é a própria tribulação que vai ser dividida em 2 fases. E essa segunda fase, ela tem esse nome porque ela tem uma característica assim, de pragas um pouco piores, e ela tem um foco especialmente em Israel, né? Tanto é que Jesus fala, quando virdes o abominável da desolação, que é o evento que muda, né, de princípio das dores para a grande tribulação, aí diz, então, os que estiverem na Judéia fujam, né? Então tem um foco muito especial na Judéia, nos judeus, essa questão da segunda parte da tribulação. Então, nós não estamos nesse princípio das dores, mas nós estamos caminhando para isso. Isso aí eu tenho certeza de que
estamos Essa até é uma nessa... dúvida geral do pessoal, né? A gente recebe pessoas comentando e nessas mensagens por aí a respeito justamente desse princípio das dores. O pessoal fala em pandemia, né? É bom lembrar que a população mundial já enfrentou outras pandemias. Teve a Sim. peste negra no século Uhum. XIV, matou aí quase 200 milhões de pessoas. Quem quiser depois pode pesquisar. A gripe espanhola tem quase aí, ou pouco mais de 100 anos, matou 100 50 anos. milhões, né? E hoje o Covid está com um número, né, pelo menos os dados de hoje, que matou quase 190 mil pessoas no mundo. E 190 mil pessoas perto de 50 milhões, que foi a última pandemia, já tem causado um grande alvoroço no mundo, né? É, Então isso tem é criado interessante, né? teorias. Eu penso que o Covid, o problema do Covid não é o Covid. O problema do Covid é a época que ele surgiu, né? Porque essa época de globalização, de rede social e de fake news, ela torna tudo maior do que o que é na verdade, né? Eu acho que a grande crise ela vai acabar sendo econômica, realmente, né? Isso não é uma questão de certo, errado, a quarentena ou não, mas estamos diante, economicamente, de uma depressão, né, econômica. Um mês de comércio fechado, de tudo fechado, é matemática isso, né? Não é, Sim, né? Não é maldição, não é incredulidade, é matemática, né? Então, é, é assustador no sentido de que está acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo, né? E tão terrível, tal, mas se você vê os dados, ela realmente não é tão alarmante. Mas o que eu penso realmente sobre o Covid é que, se você pegar o último século, ele parece que apressou as coisas, né? sim, Talvez a maior pandemia de todos os tempos foi há 100 anos atrás, né? A gripe espanhola. E aí você tem duas guerras mundiais, aí você tem uma revolução tecnológica absurda no mundo. Então, parece que o mundo assim foi caminhando lentamente para os eventos do fim. De repente, ligou o turbo aí. Então, eu acho que o último século ele realmente ligou o turbo aí para as coisas culminarem para o fim. De qualquer forma, eu afirmo mesmo, nós não estamos na grande tribulação, nós não estamos no princípio das dores, até porque esses eventos eles não são a percepção deles não basta apenas uma praga. E isso é importante. Você falou uma coisa importante. Já teve várias pandemias. As pessoas elas olham para a tribulação pelas calamidades, né? Os selos, as trombetas e as taças. é verdade. Mas o que caracteriza a tribulação não é isso, porque isso sempre teve no mundo, como você disse. Sempre teve terremoto, sempre teve praga, sempre teve guerra, né? Desde eu estava vendo um pregador que nem é da nossa linha pré-tribulacionista, né? Mas ele falou assim: desde que Roma invadiu Israel, não houve um dia na humanidade sem guerra. Sim, Isso é 70 depois de Cristo. De 70 até hoje não teve um dia sem guerra. Então, rumores de guerra tá rolando aí há muito tempo. A primeira coisa é que o que caracteriza a tribulação é o aparecimento do anticristo. Não é ter praga. Mas quando ele aparecer, então haverá um descarregar de uma série de eventos calamitosos. Você está entendendo? Mas é sim, o aparecimento do anticristo, e para nós cristãos, o acontecimento do arrebatamento, né? A gente entende que esse que detém o anticristo desse texto que eu acabei de ler é a igreja, né? A igreja é o que impede o mal de dominar o mundo, né? A gente vê tanta maldade por aí e fala, onde é que está Deus? sem dúvida. Deus está, através da igreja, impedindo que piore. E se não fosse a igreja e Deus aqui, seria pior, né? Seria muito pior. Então, enquanto a igreja está aqui, ainda existe algum freio na maldade. Mas a igreja vai ser tirada e aí não vai ter nenhum freio a ponto desse líder totalmente malvado, maldoso, totalmente Sim, preparado por Satanás, chegar ao governo
não um governo mundial, como se pensou no tempo, mas ser uma autoridade mundial, né? Hoje, uma pequena análise na geopolítica mundial, você sabe que o cara não precisa ser presidente do mundo para ser influente no mundo todo, né? Sem dúvida. Trump, ele influencia o mundo todo, governa um país só. Mesma coisa o presidente da China, o líder da ONU, o presidente da Alemanha, tá lá, a chanceler, né? Da Alemanha, tal. Sim. Então, surgindo um líder desse totalmente malvado, ele pode causar muita coisa, né? Então, a gente entende que o que é a marca, né, para entrar na tribulação? A igreja sair daqui, ser retirada pelo arrebatamento e o surgimento do anticristo. Ao surgir o anticristo, aí sim virão os 7 selos, inclusive o aparecimento do anticristo é o primeiro selo, né? Aí virão os 7 selos, aí virão as 7 trombetas. Essa não é a quinta trombeta, mas se a gente está na quinta, quando é que foi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta? Você sabe, a pessoa inventa. Então, o aparecimento do anticristo, ele é o start para os eventos apocalípticos. O que quer dizer que enquanto ele não apareceu, nós não estamos diante de nenhum ainda. Então, nós percebemos que estamos chegando perto. Isso aí eu não tenho dúvida, estamos muito perto. Mas não estamos lá. Vamos lá. O pessoal fala muito a respeito das novas tecnologias. A gente tem hoje uma globalização e desenvolvimento tecnológico que a cada dia nos surpreende, né? Tanto na maneira de comprar, vender, na maneira de comunicação, como aqui temos agora, e também com pessoas que moram em outros países. Você acha que isso pode e será usado de uma maneira efetiva para o aparecimento do anticristo? Porque é uma pergunta que muita gente faz, né? Toda essa tecnologia é um instrumento, porque existem algumas teorias que a gente acaba recebendo também. Uma delas, que eu gostaria que você falasse também, é o sinal da besta. Muita gente pensa que é um sinal luminoso, já teve gente que acreditou que era código de barra, tem gente dizendo que é um chip na mão. Essa aí você conhece bem, né? Então, existem uma diversidade de teorias, né, a respeito disso, e a gente percebe que essas teorias, elas têm mudado de acordo com o avanço tecnológico. A primeira delas, que eu me lembro, é o código de barras. Não sei se tinha outra antes. O código de barras, o pessoal fazia umas contas maravilhosas para dar 666, né? Deixa eu só ligar aqui o ventilador. Faziam coisas absurdas, né? Eu já vi contas inimagináveis para conseguir chegar a 666. Eu penso que, como eu disse, né, nos últimos 100 anos, o Buster, né, ligar o turbo em todas as coisas. Você está me ouvindo, Cleiton? Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Todo mundo tá ok? Voltou? Gente? Voltou. Melhorou? Pronto. Melhorou. Então vamos lá, eu acredito. Agora, eu penso que a internet, a rede social, nenhuma tecnologia ela é má em si mesma. Eu não acredito que a tecnologia cause o aparecimento do anticristo. E eu tenho certeza que ele vai usar isso assim como a igreja está usando. A gente está aqui na internet pregando o evangelho na rede social, né? Então eu acredito que, não tenho dúvida de que existe muita coisa que é dita em Apocalipse que aconteceria na tribulação que só com a tecnologia de hoje é possível imaginar como, né? Mas dizer que a tecnologia é sinal do anticristo, eu não acho. Eu acho que a tecnologia é a tecnologia e vai ser usada pelo anticristo, vai ser é um veículo apenas, né? Pode levar um crente ou pode levar um ateu. O carro não é mal, né? O problema é a humanidade. A questão, a maldade, ela está na humanidade. Bom, dito isso, quando a gente entra para a questão do código do 666, ele mostra, assim, para mim é o ápice das teorias da conspiração, porque parece que as pessoas pegam o texto, ele é vasto, ele não é só isso que as pessoas vão lá. Apocalipse 13, eu vou ler o texto, que é importante isso. Olha só, primeiro, ele começa o capítulo 13, ele fala de um dragão,
Aí ele fala de uma besta que saiu do mar, que pelos códigos que ele dá dessa besta, conectando com as profecias do Velho Testamento, especialmente Daniel, a gente sabe que é um império governado pelo anticristo, tá? Então essa besta é um império. O dragão, que é Satanás, dá a sua autoridade à besta, que é o reino do anticristo. Então entendemos que Satanás dá a sua autoridade para o anticristo. Aí ele diz que surge outra besta do mar, que ele vai chamar posteriormente de falso profeta. Esse falso profeta vai realizar algumas coisas. Que coisas são essas? Versículo 11 do capítulo 13. Vi ainda outra besta emergir da terra e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Certo. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Veja só isso aqui. Esse capítulo 13, ele nos mostra Satanás dando autoridade para essa primeira besta e uma segunda besta que faz milagres para que as pessoas acreditem na primeira besta. O que é isso, senão uma trindade satânica? Porque, afinal de contas, Deus Pai enviou Jesus, que é o Rei dos Reis, e o Espírito Santo é quem realiza milagres para dar testemunho de Jesus. Né? Vamos em frente. 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que ferir a espada sobreviveu. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, ou seja, as pessoas vão ter, é uma estátua que fala, um holograma, ou até mesmo isso aqui, uma ligação de celular, né? Sim, com certeza. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui está a questão. Então, a Trindade Divina, ela oferece de graça uma salvação, através da ação da própria Trindade, né? A vontade de Deus Pai, a operação de Jesus Cristo capacitando e o Espírito Santo provando e convencendo. Então, gratuitamente a pessoa recebe. Amém. Essa Trindade satânica, ela faz milagres e tem uma linguagem de sedução, não de convencimento, mas de sedução, mas ela impõe adoração. E quem não adora a segunda besta, que é o anticristo, ele manda matar. Veja que não é um oferecimento de graça, mas é uma imposição. E aí vem essa imagem da besta, e se você não se prostrar diante dessa imagem da besta, você pode ser morto. A todos os pequenos e grandes, versículo 15, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos ignorar esse versículo 18 aqui, vamos pensar primeiro no que vem antes. Então, presta atenção. Esse falso profeta, a função dele é fazer o lobby do anticristo, inclusive com sinais. Então, quando ele arrebanha as pessoas, quando as pessoas são arrebanhadas para crerem no anticristo, ao confessarem a sua fidelidade à besta, eles recebem essa marca. Isso nada mais é do que uma cópia do que acontece com todo aquele que crê em Jesus por causa do testemunho do Espírito Santo, que é o quê? Selado com o Espírito Santo. Né? Aí, então, essa marca aqui, ela é uma cópia do selo do Espírito Santo. Agora, vê, ninguém que não jura fidelidade à besta, não recebe a sua imagem, recebe a marca. O recebimento da marca não é uma pegadinha do malandro. Do tipo, você acha que está comprando uma coisa, mas você está digitando 666. Você está envolvido. Se a besta, adorar a besta, você voltar a falar nisso. Tá me ouvindo aí?
Em Apocalipse Pessoal? 19. Alô? Tá de volta? Bem, Vamos lá. Capítulo 19 narra o retorno de Jesus de Apocalipse. Olha só, aí ele diz que quando Jesus volta e vence o anticristo, mais a besta foi aprisionada, esse falso profeta, outra besta, e com os sinais feitos de seduziu aqueles que receberam a marca e eram adoradores da sua imagem. Então preste atenção nisso. Quem vai receber a marca da besta? Aquele que vai ver o falso profeta, vai acreditar nos sinais e na mentira do falso profeta, vai adorar a besta, receber a imagem da besta. Esse vai ser marcado. Beleza? De vez em quando você está falhando para mim. Voltou? Tá tudo bem aí, gente? Esse horário está muito zoado. Então, só entendeu? Eu vou repetir. Quem recebe a marca da besta? São essas pessoas, as pessoas que veem o falso profeta, as pessoas que adoram a besta, que acreditam. Isso é pego de surpresa. A igreja não vai ver nem onde menos o falso profeta, né? Então a igreja está falhando, Clécio. agora conectou. Tinha desconectado. Voltou? Pronto. Voltou. Amém. Eu não sei o quanto viu, mas eu vou fazer um breve resumo. Vamos lá. Quem recebe a marca? Quem vê o anticristo, o falso profeta, acreditar na conversa do falso profeta, ver os seus milagres, declarar fidelidade ao anticristo, receber uma estátua dele e então a marca. Nossa. Então, a marca é a última parte de todo esse processo. Agora vê, se eu hoje colocar um chip eletrônico na minha pele, eu estou recebendo a marca da besta? De forma nenhuma. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus e estou salvo. E não é um dispositivo eletrônico na minha pele, ou pior, na etiqueta do produto que eu compro no mercado, né? Não é uma etiqueta dessa que vai fazer eu perder minha salvação, de forma alguma. Amém. Agora, é verdade que na tribulação, especialmente na segunda metade, na chamada grande tribulação, os que recebem essa marca, no sistema que o anticristo vai governar, aí sim só vai ser aceito quem tiver a marca. Mas isso não se trata da igreja, porque nós cremos que a gente vai estar arrebatada, não vai estar nem aqui para ver nada disso. Amém. É uma grande dúvida, né? Foi um resumo aí para o pessoal. Quem quiser saber mais, né? Vamos, né, fazer o rema. Tem uma matéria maravilhosa chamada Escatologia. Serve para a gente não acreditar em tudo que... Importantíssimo. Serve para a gente não acreditar em tudo que a gente recebe, principalmente aí pelo celular, né, pelas mídias sociais, WhatsApp, que tá cheio. O zap da família é um problema. O zap da família, da tiazinha, do tiozinho que tá ali, vai espalhar aquela mensagem. É um problema muito grande, né? Tem muita coisa que o pessoal manda e parece, às vezes, dúvidas simples, mas isso tem se espalhado. Uma delas se encontra lá em Mateus, capítulo 24, verso 14, que diz que o fim será quando o evangelho alcançar
no da terra, né? Então é algo que tem chegado às pessoas e o pessoal tem feito muita confusão com esse versículo e eu gostaria que você falasse mais um pouquinho, viu, Marcos? Pastor, para o pessoal entender um pouco e não se perder, né, nesse versículo aí de Mateus 24, capítulo 14. Bom, vamos lá. De novo, o tal do texto isolado, né? Pega o texto isolado. Tem gente até que trabalha contra a evangelização, para ver se atrasa a vinda de Jesus e consegue casar e coisas desse tipo. Mas, como eu disse, toda a doutrina bíblica mostra que tudo está determinado. Jesus, aqui mesmo em Mateus 24, fala de um dia específico e uma hora específica, né? Então, não é um acidente, não é algo passível de ser manipulado. Paulo, quando pregava em Atenas, ele disse que Deus determinou os tempos da nossa habitação aqui sobre a terra. Então, isso é determinado pela soberania de Deus. O que esse texto está falando? De novo, eu preciso entender a lógica do sermão de Mateus 24. E isso é muito importante. Mais um breve resumo. O que é o sermão de Mateus 24? Jesus está no templo com seus discípulos, já bravo com os judeus, porque os judeus não estão recebendo a pregação dele, estão rejeitando ele, perseguindo. E os discípulos chegam para Jesus e vão falar da beleza do templo, que naquela época era uma das 7 maravilhas antigas, né? Porque foi reformado por Herodes, aquela coisa toda. Aliás, estava rolando a reforma de Herodes. Bom, Jesus olha para o templo e fala, tá vendo tudo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficam frustradíssimos. Eles saem de Jerusalém e estão indo para Belém. Nesse caminho, eles chegam no Monte das Oliveiras. Eles param para descansar e eles perguntam para Jesus 3 coisas. Quando acontecerão essas coisas, a destruição do templo, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A primeira pergunta foi mais... Lucas registrou melhor a resposta em Lucas 19, talvez eu erre aqui, mas enfim. Lucas 21, perdão. Lucas 21. Que é o cerco contra Jerusalém, que foi organizado pelo general Tito, general romano. Isso aí é história. No ano 70 depois de Cristo, especialmente. Bom, as outras 2 perguntas qual é o sinal da vinda de Jesus? Ou seja, o que acontece antes de Jesus chegar que a gente sabe que Jesus está chegando? E qual é o sinal de que estamos nos últimos dias? Então, eles nem estão considerando que a vinda de Jesus são os últimos dias. Então, eles querem saber 2 coisas. Qual é o sinal da vinda e o sinal dos últimos dias? E Jesus vai mostrar que um mesmo é o sinal para as 2 coisas. Que sinal é esse? A tribulação, que vai ser dividida entre princípio das dores e grande tribulação. Este versículo, ele está situado exatamente no meio desse evento. Esse evento começa quando? Esse evento começa no versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E aí ele vai... Aliás, no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então serão atribulados, os matarão, uma perseguição grande. Se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. São características desse princípio das dores, tá? Aquele que, porém, no meio disso perseverar, esse será salvo. E nesse evento chamado de princípio das dores, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O que é o fim aqui? O fim aqui é a segunda metade, que é chamada de grande tribulação. Tá? Então, ele está falando de um evangelismo real que será feito dentro da tribulação. E aí, como a gente crê que a igreja não vai estar aqui, o livro de Apocalipse apresenta 2, não são apenas 2 personagens, mas 2 tipos de personagens que vão
encampar essa figura do testemunho de Cristo no período da tribulação, que são 144 mil judeus ungidos para isso, e 2 testemunhas poderosíssimas e realizadoras de grandes milagres. Eles vão atuar nessa primeira metade da grande tribulação, e vão fazer muita coisa na unção do Espírito, e muita gente vai crer em Cristo nesse período. Né? Mas quando vier o evento que é descrito no versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, esse evento marca a transição de princípio das dores para a grande tribulação. É quando o anticristo vai invadir o templo de Jerusalém, que obviamente será reconstruído, então isso é um sinal secundário, né? A reconstrução do templo, porque ele precisa ser invadido, então ele precisa ser criado, né? Então ele vai invadir o templo, profanar o templo, e isso marca o início da grande tribulação, ou a segunda metade da tribulação, que vai ser voltada para a perseguição dos judeus especificamente. Né? Então esse versículo não está falando desse período que vivemos hoje de missões. Até porque um pequeno contrassenso que as pessoas não percebem. Ano passado morreu o evangelista chamado Billy Graham. Você se lembra muito bem do Billy Graham. Olha só, Clécio, a ONU tem registrado na sua lista de países, me ajuda aí, 198 países, não é isso? 198 países, né? 92, Billy Graham esteve em 200 países. Billy Graham esteve em mais países do que a ONU registra. Então, se esse versículo é esse que a gente está pensando, de evangelismo da igreja, então Billy Graham já cumpriu sozinho. Muita coisa. Né? Billy Graham já acabou com isso. E Jesus não veio. Né? E Jesus não veio. Então não é isso. Ele está falando de evangelismo que vai acontecer na tribulação, e quando ele for completado, aí começará a segunda metade da tribulação. Pessoal, tá vendo aí tudo, né, dentro de um contexto. Algumas teorias que a gente recebe, né? Então, Jesus já pode voltar, né? E isso Billy Graham resolveu sozinho. Então, meu Deus, então já tô na... e o pessoal ainda fala, já tô na grande tribulação, então, né? Exatamente. Já tem isso aí, já aparece pra gente aí. Tem muita coisa que aparece. Se eu for ler cada pérola que eu anotei aqui, a gente vai dar muita gargalhada, ou a gente vai ter muito trabalho para tentar desfazer tudo. Tá? Vamos lá. Tem essas duas possibilidades, ou a gente pode tentar fazer as duas coisas também, né? Vamos lá. Um pouquinho de umas coisas absurdas e ao mesmo tempo desfazer. Eu recebi uma, não tá, que eu não anotei, hoje à tarde, que eu achei, gente, muito engraçado. De uma mulher, não vou citar quem, né? Lógico, assim, nem sei o nome da pessoa, que compraria um sítio, né? Comprou um sítio, porque a palavra fala que muitos correrão para o campo. Então ela vai para o campo para se proteger, entendeu? Do anticristo que vai vir pegar ela. Então é isso que apareceu. Mas eu não estou acreditando nisso, não. Aí eu recebi o áudio contando esse negócio. Maravilha. E a pessoa... e parece que a coisa espalhou e algumas pessoas começaram a comprar sítios, chácaras, né? Enfim, né? Propriedades. O que estava certo era Elis Regina, né? Elis Regina estava certa, que queria uma casa no campo e tal, né? Deve ser isso. Alguma coisa nesse sentido, né? Então, vou fugir do anticristo, vou ficar no campo, porque a cidade vai acontecer alguma coisa de ruim. O anticristo, né? só vai atrás de gente urbana, ele não mata a população rural. Verdade. Ele é um cara que percebe isso, né? Não vão perseguir as minorias do setor rural, alguma coisa desse tipo. O agro é tudo, né? Sei lá. É por aí, deve ser isso. Ele é um grande investidor, né, do agronegócio, então eu não vou perseguir os meus sócios, algo nesse sentido. De novo, rapidamente, esse é bem fácil de refutar, é só ler os próximos 3 versículos, né? Eu li o 15, mas lá no 16, 17 e 18, fala assim, ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não é quem estiver em Uberlândia, né? Não.
Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. E ele disse montes, né? Aí ele disse, quem estiver sobre o eirado, ou no telhado da casa, que na época era um ambiente de convivência, né? As pessoas, era o quintal da casa, era o telhado. Não desça a tirar alguma coisa da casa e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua casa, a sua capa. Então, não tem nada a ver sobre fugir do campo. Uma simples leitura, se o pessoal só lesse a Bíblia, já resolveria muito problema. Com certeza. Esse é uma das pérolas que eu recebi, eu nem anotei, né? Eu achei tão bobo, mas o pessoal compartilha isso. Eles compartilham com o tom de voz alarmista. Ó, pessoal, vamos comprar, vamos fugir, que vai acontecer alguma coisa. Eu tenho certeza que esse meme aí foi alguém que trabalha com venda de imóveis no campo e soltou essa fake news aí. Pode ter sido. Uma grande imobiliária especializada em imóveis no campo. Que não, seria ótimo para ele, para os negócios, ainda mais agora, né? Seria maravilhoso. Pessoal, uma outra questão que chegou aqui, você falou de Lucas capítulo 21, e uma questão que já é mais teológica e escatológica, em relação ao texto agora que a gente estava lendo de Mateus 24. Né? Existem algumas diferenças e algumas semelhanças. Eu queria que você falasse desses dois textos. Lucas 21, em relação ao texto de Mateus 24. Eu sei que é muito extenso, é muita coisa, mas aí fica livre para recortar aquilo que seria mais interessante. Não é tão difícil, não. É só a gente pensar o seguinte, quando a gente lê os evangelhos, especialmente sinóticos, a gente não tem que pensar quem está certo e quem está errado. A gente tem que pensar que são várias peças do mesmo quebra-cabeça. Né? Então, a gente não olha quem está falando melhor, a gente soma Mateus com Lucas. Então, Lucas ele dá alguns detalhes, porque a invasão na Judéia, que começou, na verdade, em 67, e aí Jerusalém foi sitiada, mas aí o exército saiu da Judéia, voltou e sitiou novamente no ano 70, e é por isso que Lucas fala uma coisa interessante. Lucas fala assim, ó, quando vir de Jerusalém sitiada, fuja. Mas como é que a cidade era murada? Se ela estava sitiada, não tinha como fugir. Mas o exército sitiou e voltou para Roma. Então eles viram sitiada e tiveram tempo de fugir. Lucas e Mateus, vamos lá, os eventos dessa invasão da Judéia e os eventos da tribulação são sim semelhantes. Eles são parecidos, porque eles são tempos de sofrimento para Israel. E o conselho é o mesmo, fuja. A diferença são as conclusões. Lucas vai dizer que, enquanto durar o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Isso Mateus não fala. E Lucas não fala da abominação da desolação, como Mateus fala detalhadamente. Então você tem eventos semelhantes, especialmente a questão judaica, tanto da invasão a Jerusalém, óbvia, né, judaica, como da grande tribulação ser voltada para a perseguição dos judeus. Então você tem esses eventos similares. Mas você vai ver em toda a descrição que Lucas dá mais ênfase para a invasão, e ele não é tão detalhista com os eventos do fim, ao passo que Mateus ele dá mais atenção aos eventos do fim e praticamente não fala da invasão. Né? Então você soma as duas cenas e não subtrai. Certo, porque isso é uma coisa que o pessoal geralmente confunde, porque a gente tem evidências a respeito do fim dos tempos, nos evangelhos. O pessoal confunde muito com essa questão da Judéia, de ser assolada pelo exército romano, e acaba gerando essa confusão, inclusive é essa que eu recebi, que foi quase uma piada de comprar casa no campo. Foi incrível. Inclusive o conselho de Lucas ele é um pouco diferente de Mateus. Né? Mateus fala para fugir para os montes e Lucas fala para ir embora mesmo. Né? Fugir de Jerusalém mesmo, assim, ir embora. Né? É um conselho um pouco diferente, porque são momentos diferentes mesmo, apesar da aflição ser semelhante. É certo. E uma coisa que talvez o pessoal não tenha muita atenção, outros já observaram, é que essas profecias falam que Jerusalém seria pisada por gentios, e que o que realmente aconteceu, né? Essa diáspora judeia, né? Essa dispersão. Exatamente. Isso é o grande sinal de Lucas, que mostra que Lucas está falando mais da invasão, né?
Até porque hoje a gente já tem a história para comprovar, né? Então, Exatamente. foi isso que aconteceu. Ela foi dominada por gentios até 1948, cara. Né? Então, assim, imagina como, de fato, como se cumpriu perfeitamente o que Jesus disse, né? Exato. Aliás, Como... 67 foi quando os judeus retomaram o governo de Jerusalém. 1967. Você vê, tem 60 e poucos anos, né? Exatamente. A gente tem quase 2 milênios, né, aí de cumprimento das profecias de uma maneira tão clara. Né? E plena, totalmente plena, exatamente, palavra por palavra. A gente percebe aí grandes guerras, eventos catastróficos, né? Nunca se matou tanto no último século, né? Século passado. A gente tem 2 grandes guerras matando muito. A gente tem mortes em massa, né? O que falar do nazismo, e que matou muito judeu, inclusive, né? Nas câmaras de gás, isso já é conhecido. E logo depois a gente tem o cumprimento aí talvez um grande sinal, que é esse retorno dos judeus para Jerusalém. Eu escutei em uma das suas ministrações e de outros ministros também, que Jerusalém seria o grande termômetro, né? Mais ou menos isso, não sei se foi você que disse isso ou se foi outro ministro, termômetro escatológico, né? Jerusalém seria esse grande termômetro. Seja o templo, seja a volta dos judeus para Jerusalém. O que você tem para falar aí para o pessoal que está nos assistindo? Eu já fui mais atento a Jerusalém. Mas, de qualquer forma, os eventos escatológicos, eles mostram que as coisas vão acontecer lá, na Terra Santa, né? O templo vai surgir lá, a abominação da desolação vai acontecer lá, vai ser feito um acordo de paz com eles para começar a tribulação. Então, sem dúvida, assim, é necessário Jerusalém e os judeus para que a profecia se cumpra plenamente. Sem ele, não dá para tirar eles da profecia, né? Então, nesse aspecto, sim. Agora, uma coisa importante para a igreja é que o arrebatamento da igreja, ele antecede tudo isso e ele a gente sempre crê na doutrina da iminência, né? Ele pode ser a qualquer momento, né? E isso que é a grande questão. Amém. Aleluia. Tem uma pergunta que eu não consegui entender, né? Em Apocalipse, não sei se você consegue ler, Apocalipse 13:3, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Sim. Olha aí, posso dizer que este ferimento foi aquele declarado por Deus, ou seria uma figura, né, desse ferimento, declarado por Deus, a serpente, em Gênesis 3:15, realizado quando Jesus morreu? Não. Ao que tudo indica, esse ferimento mortal, são duas. A passagem é difícil, né? Mas 2 interpretações são possíveis. Ou esse personagem anticristo vai simular um evento de quase morte e restauração, é uma tradição mais antiga, ou o fato de o império que há de surgir já existiu, né? É a reedição de um império. Então, esse império existiu, foi cortado, mas vai reviver. Isso é outra possibilidade. Mas Cristo pisou a cabeça da serpente na cruz, né? E aí é uma coisa diferente. Amém. Então tá respondido aí, nosso irmão. Amém. E agora vai aquela pergunta que todo mundo faz para quem estuda escatologia, né? Bora. Opinião pessoal, né, a respeito da volta de Jesus, né? Como você falou, a gente está em iminência, isso pode acontecer a qualquer momento. Mas qual a sua opinião pessoal? Não digo data, né? Mas existe algo ardendo no seu coração aí a respeito disso, de alguns anos, de acordo com os eventos que você tem observado? A gente não está colocando data, vamos deixar isso claro, né? Eu acho que até seria uma atitude muito ruim a gente fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Aliás, quem fez se deu mal, né? Quem fez, colocou data para a volta de Jesus, dá muito errado, se deu muito mal. Mas eu digo assim, o que tem ardido no seu coração? Porque nós como cristãos, nós ansiamos por isso, nós queremos, né? Claro, nos encontrar com Cristo, né? Quem realmente, quem nasceu de novo sabe disso. Quando nós oramos, nós aguardamos essa expectativa, nós amamos
o nosso Redentor. Isso é uma coisa que a gente não jamais vai negar. Nós amamos a Ele. E o que age no seu coração a respeito do arrebatamento, do encontro com Cristo? Isso arde para acontecer logo? Ou pode demorar mais um pouco? Aí já é uma opinião pessoal, não é escatológica. Fica à vontade. Eu acho, Clécio, bom, eu sou um defensor da iminência, né? E a iminência não é que está perto, é que pode ser a qualquer momento, inclusive demorar. Mas, particularmente, eu nem acredito que demore e nem eu penso que é possível... como é que eu vou dizer isso? Eu acho que o mundo está se tornando inóspito para a igreja. É claro que perseguição está na agenda, né, da nossa vida cristã, está na agenda, faz parte de perseguição. Mas eu penso que, e aí o pessoal às vezes tem dificuldade quando a gente, escatologista, fala sobre isso, né? A Bíblia mostra que até Jesus voltar a estabelecer o seu reino, a coisa só piora. Então eu penso que hoje já, até a gente editou agora o livro do Rick Renner, não sei se você já viu, né? Como manter a cabeça no lugar no mundo que ficou louco. Sim. Rick Renner, ele faz uma leitura do mundo atual que eu penso que vai ficar cada vez mais sem sentido a igreja aqui nesse mundo. Então eu acho de verdade que a igreja precisa sair daqui. Acho que a gente vive hoje, o que se vive dentro de uma igreja séria é uma bolha. A gente vive numa bolha, cara. E não estou falando aqui no sentido crítico da palavra, no sentido de que a realidade de vida, né, de castidade, de santidade, de pureza, de não agressão, dentro de uma igreja séria que vive, que busca viver a palavra de Deus, isso simplesmente não existe no mundo mais. Então, nós estamos... Sempre fomos, mas é cada vez pior o quão ET nós somos. Então, assim... Eu não vou dizer que é uma percepção, mas eu acho que tem que ser muito rápido. Eu acho que tem que ser logo. Eu acho que não pode demorar, não. Porque vai ficar muito estranho. Vai ficar muito estranho. Eu acredito que vai ser no período da nossa vida. Eu acho que a gente não vai ver a morte, não. Amém. E uma coisa que, por exemplo, a gente tem essa licença para achar isso. Paulo achava que seria no tempo da vida dele. Se Paulo achava, eu posso achar também, né? Amém. A gente tem liberdade para isso, para crer nisso, já que ele também estava crendo nisso, né? Espero também isso. Amém, né? E tomara, né, que a gente se encontre com ele mesmo, né? Geralmente a gente olha para essas coisas que acontecem no mundo, a gente vê como uma coisa muito patológica, uma coisa que nos assusta muito, né? As ações humanas, né? Como Ló em Sodoma e Gomorra, né? A gente está se alarmando todo dia a gente se alarma. Exatamente. A gente vê uma ação, não, mas como é que o ser humano pode chegar ao ponto de fazer isso, tomar determinada atitude, né? Aí a gente sempre ouve dos nossos avós ou pessoas mais velhas, não, Jesus já está voltando mesmo. Então... Pois é, porque é sempre um alarmante. E aí o ser humano supera, né? A maldade supera, é impressionante. Existir num mundo que, para mim, por exemplo, para mim o ápice da maldade é a pedofilia. Se existir num mundo onde pedofilia não é aceita, não estou dizendo que é aceita, mas é algo muito corriqueiro, é uma coisa errada, né? Sem dúvida, Sodoma e Gomorra mesmo. Alguns países árabes, por exemplo, adulto casando com criança, uma coisa horrenda, né? Sem falar no tráfico de crianças e etc., que tem acontecido. A gente sabe disso, né? Então, é claro que o diabo tem, né, com certeza, colaborado com essas questões, mas a gente sabe que só vai piorar, né? E muita gente brinca, vai melhorar. Pode ser que a gente melhore por causa da fé que a gente tem para nós, né? A gente está baseado, firmado na palavra de Deus, mas a gente sabe que esse mundo vai piorar porque as coisas caminham para isso. Nós melhoramos porque nós temos Cristo, né? E mesmo que até exteriormente talvez não melhore, mas por dentro a gente está crescendo, então está melhorando, né? Mas o mundo vai piorar. Amém. Marcos, eu quero, antes de me despedir de você, né? A gente já deu uma horinha aí. Boa, uma hora que passou rápido.
Gostaria que você te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua gentileza em nos atender, Amém. amém? Em colaborar para edificar a igreja. Acredito que de Uberlândia e de outras pessoas de outras regiões que estão nos ouvindo. Isso não é para nós, simplesmente um ponto de diversão, mas, antes de tudo, para a edificação por meio da palavra. Nós cremos na Amém. palavra e vamos continuar crendo, independente de corona ou que venha por aí, né? Eu Sem queria dúvida. deixar, né, o agradecimento da Igreja de Uberlândia, da pessoa também do pastor Ranilson Alves, da Patrícia, os líderes da nossa igreja aqui na nossa cidade, e que você é bem-vindo, não somente virtualmente, mas Amém. fisicamente aqui também, para passar um tempo com a gente, estar conosco. Amém? Amém. Obrigado, Clécio. Obrigado a todo mundo de Uberlândia. Obrigado, pastor Ranilson. Eu vi Patrícia agradecendo aqui. É sempre um prazer estar com vocês, pelo menos virtualmente, é uma alegria para mim, amo vocês de todo o coração. E vamos ficar firmes, vamos ficar na fé, vamos interceder, vamos orar, vamos promover a paz nesse momento de tanta turbulência, porque a gente tem o que o mundo não tem, então vamos promover a paz. Beleza? Um beijo grande no coração aí, Clécio, você, da sua família, e para toda a família da Vida Uberlândia aí, um grande abraço, viu? Amém. Que Deus abençoe sua casa, todos aí. Dê um grande abraço em todos, na esposa, nos filhos. Amém. E toda a igreja. Amém. Sede, né? Campina Grande, né? Amém. Nosso Papa aí também, né? Em nome de Jesus.